Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Júlia, psicóloga há 18 anos, psicóloga clínica, e durante todo esse tempo eu venho trabalhando, ajudando as pessoas a melhorarem a sua relação com vocês mesmos para melhorar também a relação delas com o mundo. E eu entendo que a informação é a principal fonte de mudança. A gente não lida, né? E não resolve aquilo que a gente não conhece, né? Eu também sou mãe de um menino lindo, maravilhoso, autista de 8 anos, o Davi, né? E que foi diagnosticado aos 3 anos de idade e desde lá estou envolvida nesse mundo. E como uma forma, de trazer mais conhecimento, não só para quem tem filho autista, nem só para quem tem parente autista, mas para quem quer conhecer um pouquinho mais, do que é o autismo, de como que as questões funcionam no autista, como que funciona o cérebro do autista, às vezes como ajudar, né? Eu resolvi fazer essa série de vídeos, sobre o livro Mentes Únicas, do Dr. Clay Brits e da Luciana Brits. Por que que eu escolhi esse livro? Porque ele é um livro que ele explica de uma forma muito clara e muito acessível tudo que todo mundo precisa saber sobre o autismo. Então, a partir de hoje, eu vou estar gravando esses vídeos fazendo uma leitura dirigida, uma leitura comentada sobre o livro. Então, hoje, no vídeo de hoje, vou falar sobre sobre a introdução e o primeiro capítulo do livro, que eles fazem um apanhado sobre a história do autismo, sobre como que o autismo começou a aparecer nas pesquisas e como que chegou onde está hoje. Então, vamos lá. Bom, gente, né? A com... O autismo hoje ele ainda não tem, Aqui eles começam o livro falando, na introdução, que o autismo ele ainda não tem uma causa ou fator desencadeante conhecido. E tanto a sua incidência como a sua prevalência têm aumentado de maneira muito significativa na população infanto-juvenil. Então, assim, entre os anos 80 e 90, para cada 2.000 crianças que nasciam, uma era autista, Saiu uma pesquisa o mês passado que agora é 1 para 36. Então quer dizer que para cada 36 crianças que nascem no mundo, uma é autista. Então eu acho que todo mundo, não precisa ser mãe de autista, não precisa estar nesse mundo para entender que os autistas eles estão aparecendo mais, né? Eles estão estão tendo muito diagnóstico de autista e o autismo agora está fazendo parte da vida de todo mundo. Gente, com 1 para 36 vai fazer mesmo parte da vida de todas as famílias. E aí, o que acontece? Em função disso, está tendo uma curiosidade maior, Infelizmente, graças ao impacto negativo que o autismo causa, nas habilidades sociais, na linguagem e na aprendizagem escolar, na dinâmica familiar e no mercado de trabalho, podendo prejudicar muito e gravemente a autonomia e a capacidade de reproduzir habilidades básicas de socialização e de empatia, de acordo com o que se espera para a idade. Então, em muitos e muitos casos, por causa das terapias, aí o que acontece? A renda familiar diminui, porque muitas terapias são pagas, e os sistemas previdenciários, eles passam a ser sobrecarregados pelas necessidades de longo prazo. Ou seja, o autista, ele vai ser autista a vida inteira, então ele vai precisar de terapia a vida inteira. E aí, acaba que o sistema de previdência, ele começou a ser sobrecarregado
com os autistas, porque autista tem direito a benefício. Então, a família ali, caiu a renda da família, essa família passou a ter direito a esse benefício, então, aumentando o número de autistas no Brasil, vai aumentar também o número de benefícios. Então, não é à toa o interesse ter se generalizado e se aprofundado nos mais diversos campos do conhecimento, da política, da economia, das instituições públicas e privadas, das redes sociais e da tecnologia. E esse panorama, ele tem estimulado discussões, troca de ideias, revelações de experiências, legislações, modelos de ensino, novas pesquisas e várias formas de como entendê-lo nos mais diferentes contextos e espaços. As primeiras citações e tentativas de explicar o autismo surgiram no início do século passado, quando o psiquiatra Euler Bleuler, em 1911, inaugurou a sua história usando o termo autismo para nomear a forma clínica mais radical e severa de esquizofrenia, em que as pessoas atingiam, no grau 4, a forma máxima de desligamento do mundo exterior, combinado com a predominância relativa ou absoluta do mundo interior. Então, né, a primeira vez que o nome autismo, que esse nome autismo foi dito, foi pelo Breuer para, né, identificar um conjunto de crianças com esquizofrenia grave que elas passavam a se relacionar muito com elas mesmas e perder a capacidade de se relacionar com o mundo exterior. E de um pouco de mais de 100 anos para cá, muitos pesquisadores, cientistas clínicos e profissionais de saúde e de educação contribuíram para um maior entendimento não somente do termo, mas também dos aspectos clínicos, comportamentais, educacionais, sociais e subjetivos presentes nessa condição. Desde a primeira publicação científica, que aí já mudou, ali foi a primeira vez em que o termo foi dito. Agora, a primeira publicação científica com relação ao autismo foi em 1943 e a segunda em 1944. Daí para frente, vários outros se dedicaram a tentar explicar a intensa diversidade de apresentação do transtorno e quais as suas possíveis causas. Até meados dos anos 70, se acreditava que o autismo fosse o resultado de um processo anormal ou diferente de expressão afetiva e de interação provavelmente causado por mães geladeiras ou afetivamente distantes, que até inconscientemente rejeitariam a existência do filho. Esse, por sua vez, que foi concebido e gerado nesse contexto, ele desenvolveu uma excessiva inabilidade para se relacionar com os outros. Então, essa foi a primeira teoria, né, de que o autismo seria causado por uma falta de afetividade da mãe. A mãe não queria gravidez, a mãe não queria criança, a mãe rejeitava a criança e aí essa criança também rejeitava o mundo exterior. Essa teoria, de base psicanalítica, dava pouca importância à possibilidade de que manifestações biológicas pudessem ter qualquer participação nas manifestações do autismo. E aí, nos anos 70, com a crescente publicação de artigos relacionando sintomas autísticos com outras condições médicas de natureza puramente neuroestrutural, né? Porque aí, lá nos anos 70, eles começaram a perceber sintomas de autistas em crianças que tinham disfunções neurológicas, que tinham transtornos neurológicos, como epilepsia, síndromes genéticas, malformações cerebrais e deficiência intelectual. E daí a balança passou a pesar mais para o lado das causas biológicas. E a partir desse momento, as pesquisas passaram a investigar os eventos e interfaces dentro desta perspectiva. E nos anos 90, né, quando começou a aparecer a neurociência, o aprofundamento da genética e o desenvolvimento de novas tecnologias de neuroimagem, houve um aumento imenso de publicações descrevendo o autismo como um complexo de sintomas associado a determinadas patologias, como disfunções gliais, desarranjos do tecido cerebral e problemas de conectividade de redes neuronais com a participação de mutações genéticas.
Aí, nessa esteira de novas perspectivas, especialidades como a neuropsicologia e a psicologia cognitiva passaram a observar que o funcionamento cerebral do autista era diferente. E novas teorias psicológicas, a cognitiva, a coerência mental e a teoria da mente, passaram a explicar melhor e de maneira mais lógica esse tipo de comportamento. Junto com tudo isso, estudos clínicos e de observação evolutiva começaram a dar uma base muito grande de informações que proporcionaram o desenvolvimento de testes, escalas e instrumentos de avaliação diagnóstica que passaram a auxiliar na detecção cada vez mais precoce dos sinais iniciais na infância e permitiram criar parâmetros mais seguros para profissionais suspeitarem e confirmarem a presença ou ausência de autismo nas mais diversas fases da vida. E assim, como se passou a embasar melhor as abordagens para a intervenção e analisar a resposta a elas. Esses mesmos estudos auxiliaram na criação de critérios que foram sendo cada vez mais lapidados e refinados, avançando na descrição dos mais diversos tipos clínicos de autismo. Aos poucos, esses tipos, com evidentes padrões de comportamentos comuns em idades mais precoces, foram sendo agrupados num conjunto de manifestações com graus e diferentes tonalidades de apresentação clínica, que virou o transtorno do espectro autista. Mesmo com toda essa grande bagagem histórica, a falta de informação sobre o autismo ainda é constante na maioria dos profissionais que lidam com crianças, adolescentes e adultos, gente, principalmente adolescente e adulto. Vários mitos ainda persistem e fazem com que pediatras, clínicos que atendem na atenção primária e psicólogos, infelizmente, né, gente? Tem psicólogo aí no meio, continuam demorando para identificar os sinais, o que acaba, lamentavelmente, atrasando as intervenções. No Brasil, por exemplo, pesquisas têm demonstrado que o tempo entre a suspeita inicial levantada pelos pais e a confirmação do diagnóstico pode levar até 3 anos. Os motivos são muitos, mas existem 3 principais. Primeiro, o conhecimento de base acerca do desenvolvimento infantil e suas características e peculiaridades ainda são cercados de conceitos desatualizados e influenciados por teorias de desenvolvimento ultrapassadas e sem base científica. Então, gente, a maioria dos profissionais, elas ainda embasam o desenvolvimento infantil em teorias muito antigas e que já foram ultrapassadas, né? Então, isso acaba, como eles têm um conhecimento desatualizado, eles acabam errando na hora de identificar se tem atraso ou não. A ideia de que identificar um problema de comportamento muito cedo é rotular a criança, podendo traumatizá-la ou deixá-la marcada pela sombra desse diagnóstico. Gente, isso é muito comum. Muitas mães, muitas famílias têm medo de levar uma criança cedo, né, num neuropediatra, num especialista, e esse especialista já rotular ela e ela ser a vida inteira vista como, por exemplo, como autista, sendo que ela poderia não ser. E a falta de homogeneidade entre os profissionais na hora de suspeitar do transtorno, acarretando recuos de uns ou de outros no momento de bater o martelo do diagnóstico, induzindo muitos pais a desconfiar do profissional que foi em frente e fechou o diagnóstico. Então, o que acontece muito também? O que é falta de homogeneidade? Cada pessoa falar uma coisa. Eu não sei vocês, mas eu passei por isso. Eu levei o Davi em muitos profissionais. Uma profissional falou para mim, 2 falaram para mim que provavelmente ele seria autista e o resto todo mundo falou que não. Poderia ser um trauma, que era porque ele era muito novo, que era porque ele era tímido, que podia ser só um atraso de fala. Então, assim, isso atrapalha muito também, porque a gente que é família, a gente fica sem saber para onde que vai. Se você tem um profissional que fala que é e outro profissional que fala que não é, qual profissional que você vai ouvir? E além desses fatores, ainda se somam outros que se espalham no imaginário das pessoas e na nossa cultura. O medo de encarar a notícia de que o filho tem autismo e a negação do diagnóstico de alguns integrantes da família. Outra coisa, né?
que atrapalha muito, é o medo. O medo de ter um filho autista, o medo de que o autismo faça parte da sua vida. Então, às vezes, qualquer um que dê para a família uma esperança de que não seja, às vezes ela acaba se agarrando naquilo ali. Mas é importante a gente entender que o autismo não é o fim do mundo. É só mais uma condição médica pouco compreendida e negligenciada. Muitas características fazem, né, de uma criança única. Mas para que ela tenha uma vida mais conectada com a vida social e ela esteja preparada para as instabilidades da vida, é preciso conhecer mais e descobrir cedo. O que a gente vê hoje de severo, grave e que causa medo entre as pessoas e que assusta tanto as famílias, as escolas e os gestores públicos e privados é o resultado de décadas de negligência e de diagnóstico tardio. As gerações passadas, elas ficaram sem o devido tratamento no tempo certo e os pais sem a orientação necessária para estimular os filhos. E além disso, só recentemente é que se conseguiu constatar quais terapias e meios de intervenção são mais indicados e como trabalhar especificamente com os comportamentos mais difíceis. E esse panorama agora faz com que essa nova geração enxergue o autismo como um beco sem saída. Então, esses autistas adultos que a gente vê, ou às vezes muito graves, assim, mais velhos, né? Isso provavelmente acontece por falta de tratamento e falta de conhecimento da família de como estimular, né? Agora, não quer dizer que não existam casos graves. Muitos casos de autismo podem ter ou evoluir para níveis mais graves e severos, em relação aos quais não há muita coisa a se fazer. Mas, felizmente, esses são a minoria e eles tendem a reduzir ainda mais com o conhecimento que o dia a dia vem brotando de pesquisas e de experiência clínica. Então, mesmo os casos mais graves, que tem pouca coisa a se fazer, ainda tem muita coisa a se fazer. Sempre dá para melhorar um pouco, sempre dá para desenvolver uma habilidade, sempre dá para diminuir um comportamento indesejado. Aprender a identificar cedo o autismo e a trabalhar corretamente com a criança é a principal estratégia para promover os avanços que a gente precisa. E isso poderá permitir que a criança se torne um ser humano realizado dentro das suas particularidades e que a família fique satisfeita, afastando as antigas e sombrias perspectivas. Essas experiências bem-sucedidas, além de benéficas para quem viveu, podem mudar para melhor as impressões que as pessoas têm do autismo e motivar uma identificação cada vez mais antecipada de outros casos, visto que os envolvidos estão desprendidos de preconceitos inúteis e nocivos e explodirão de vez com aquela cultura de esperar até determinada idade para ver como vai evoluir. Então, hoje a gente pode atestar, falar com certeza quanto às formas de avaliação e de tratamento que estão cada vez mais assumindo comportamentos multidisciplinares. Então, o que se sabe hoje? A avaliação e tratamento para autista é multidisciplinar. E a multidisciplinaridade é um meio tanto de avaliação quanto de intervenção, que consiste em envolver vários profissionais ao mesmo tempo e cada um, dentro da sua especialidade, passa a entender um pouco da especialidade do outro e contribuir para descobrir ou para resolver, da forma mais global possível, um determinado problema. Essa forma de manejo, ela tem se revelado a mais eficaz, humana e completa para a maioria das doenças ou transtornos médicos. Então, não é só o autismo, é tudo. Tudo hoje precisa de uma avaliação e abordagem multidisciplinar. O autismo, ele veio a ser o problema que apareceu para fazer evoluir a nossa prática, tanto a prática clínica como a prática da escola, como a prática de todo mundo. Pois ele está forçando os profissionais a se comunicarem uns com os outros, a humildemente reconhecerem as suas limitações quando sozinhos e a revelarem alguns aspectos de suas recomendações de rotina
e a melhorar o olhar clínico de todos os que avaliam crianças em desenvolvimento, como médicos, professores, fonoaudiólogos, psicólogos e demais especialistas. O autismo ele tem induzido muitos médicos a conversarem mais com seus pacientes e cuidadores, verem a condição básica de vida, investigarem conflitos emocionais, explorarem com mais detalhes fatores que contribuem ou prejudicam a qualidade de vida da família de uma pessoa autista. Os profissionais não médicos estão sendo obrigados a estudar mais e a se especializar para entenderem cada vez mais sobre como transformar aquilo que produzem no consultório em meios para serem aplicados e praticados em casa. A escola está sendo forçada a enxergar os autistas como uma oportunidade de aprender sobre como conduzi-los, a diversificar as maneiras de recepcionar, a direcionar melhor os materiais didáticos, a compreender os meios para que as crianças e jovens memorizem os conteúdos dentro de suas limitações, a trocar ideias e experiências com casos bem-sucedidos e a dialogar com os pais possibilidades para novos avanços. E a família tem sido levada a perceber a importância de se manter unida e fiel aos profissionais que cuidam do seu filho, direcionando as intervenções dentro e fora de casa e reconhecendo o seu protagonismo na aplicação prática do que se faz dentro dos consultórios. O médico tem que entender de escola, a escola de neurologia, a neurologia precisa permitir-se receber dados da psicologia e da terapia ocupacional, e a família tem que propiciar a manutenção de todas essas intervenções para que elas efetivamente modifiquem, dentro dos limites que a gente conhece, o cérebro do seu filho e promovam a funcionalidade desejada. O autismo, ele tem motivado a construção de uma rede nunca antes vista e proporcionando uma criatividade baseada na união de todas essas áreas. A linguagem tão difícil dos livros e dos artigos científicos tem chegado aos nossos ouvidos bem mais leve e mastigada por aulas e palestras mais compreensíveis. As redes sociais e os grupos de pais e cuidadores em aplicativos de mensagem têm possibilitado a troca de informações e permitido a execução de ações com essas crianças que nos ajudam a estudar melhor os comportamentos e as formas de resolução de problemas. O preconceito de pais e cuidadores em relação às medicações tem sido substituído aos poucos pela busca de orientações sobre como utilizá-las de maneira consciente e sobre como o uso delas nas terapias e nas rotinas de casa podem ajudar. Os médicos têm entendido cada vez mais como fonoaudiólogos e psicomotricistas trabalham e como devem ser acionados no tratamento, dando tanta importância a eles quanto a receitas médicas assinadas. A escola tem ampliado cada vez mais as suas conexões com os conhecimentos em neurobiologia da aprendizagem e com a ciência ligada aos meios de reabilitação neurofuncional, saindo do conformismo e buscando se atualizar fora do eixo tradicional. Os gestores de educação e saúde têm ampliado os interesses e lutado pelas garantias previstas em lei para as famílias e instituições. Enfim, aquele problema está solucionando vários gargalos, quebrando tabus e destruindo muros que pareciam intransponíveis a fim de melhorar a vida de todos os envolvidos. Então, aquele problema, que era o autismo, passou a mostrar para todo mundo uma forma diferente de tratar todas as doenças e transtornos. As boas notícias sobre a compreensão do que significa o TEA e as constantes novidades acerca de como trabalhar e neuromodificar os atrasos do desenvolvimento e os desvios de comportamento dessa condição estão cada vez mais presentes e constantes, tanto na comunidade científica quanto nos mais diversos grupos de intervenções especializados, abrindo novas perspectivas e auxiliando novas práticas para o dia a dia. O enriquecimento da rede multidisciplinar e o fornecimento às famílias de novas informações sobre como conduzir os seus filhos com autismo motivam cada vez mais novas obras e novas pesquisas. Bom, gente, aqui termina a introdução e aqui eles começam a falar do capítulo 1, que eles chamam de Entendendo a História do Autismo para Entender os Conceitos de Hoje.
Aqui eles começam, né, falando que hoje em dia a gente está testemunhando uma ampla divulgação nas redes sociais, nas organizações médicas e na mídia de informações sobre o autismo e as suas características, além da vinculação dos seus mais variados aspectos, tendo a oportunidade de presenciar as mais diversas pesquisas e de vislumbrar a possibilidade de descobertas que podem mudar o rumo do tratamento. Né? Então, a realidade hoje é que as redes sociais, o YouTube, está dando uma visibilidade e um acesso muito grande a todo mundo para ter todo tipo de informação. Que não é o que acontecia há mais de 100 anos atrás. Né? Então, há mais de 100 anos atrás, ninguém sabia nada do que era autismo. E naquela época, os problemas de comportamento humano ainda causavam espanto e estranheza e eram encarados como anomalias pela sociedade e seus portadores eram colocados de lado ou isolados das demais pessoas. Quem aí lembra dos hospitais psiquiátricos, daquelas pessoas que viviam a vida inteira internada, né? Pois é. Nada se sabia sobre como corrigir os atrasos, lidar com agressividade e muito menos direcionar com segurança um modo de condução dos autistas. Antes de o autismo ser descrito nos livros, alguns relatos semelhantes de comportamentos curiosos e estranhos entre crianças já apareciam em textos folclóricos ou contos de fadas, né? Existem alguns contos que contam histórias de crianças que teriam sido raptadas por fadas ou gnomos que deixavam no seu lugar um substituto fisicamente igual, mas com personalidade totalmente diferente. O rapto aconteceria bem cedo na vida dessas crianças, mas a mãe não notaria tão rápido. Ela passaria a estranhar o comportamento da criança, pois ela não era mais afetiva, passava a gritar, ficar agressiva e ignorar os pais. E essas histórias eram também observadas em vários países e tinham perfis muito parecidos, com mudança repentina de comportamento e explosões verbais, né, sucedidas por silêncios e perda de comunicação. Então foi uma forma, né, às vezes, de mostrar que isso acontecia. E com o passar do tempo, no final do século XVIII, crianças com comportamentos anormais, bizarros, que beiravam a loucura, já eram descritas e observadas por médicos, clínicos e pedagogos, e esses profissionais já começavam a distinguir dentro da população com deficiência mental os perfis estranhos. O primeiro a reunir e registrar informações desses comportamentos foi John Haslam. Né? Ele descreveu o caso de WH, que era um menino de 7 anos, que depois de ser acometido de sarampo severo e varíola, apresentou hiperatividade, insônia e atraso global do desenvolvimento, ficando agressivo e passando a cuspir nos outros. Ele foi internado no hospital, aí aumentou seu vocabulário com palavrões e não conseguiu se alfabetizar. A memória dele era excepcional e a mãe relatava que ele gostava muito de assistir aos serviços religiosos, né? De assistir missa, de assistir culto, mas ignorava o sentido. Ele assistia, mas ele não entendia, né? Ele não entendia o que aquelas pessoas estavam falando. E ficava distante de outras crianças, não brincava com elas e tinha colalias, o que impedia essa criança de dar continuidade a um diálogo. E depois dessa descrição, vários outros autores das mais variadas áreas do conhecimento começaram a publicar relatos com pessoas que tinham hábitos e formas de socialização com traços de autismo. Em 1911, né, o psiquiatra Engenblauer, ao descrever pacientes com esquizofrenia, observou que aqueles que tinham as versões clínicas mais severas apresentavam-se tão internalizados em si mesmos que denominou esse quadro mais grave de autismo, ou para dentro de si mesmo. E todo esse processo deu início à história oficial do autismo, com a publicação, em 1943, do primeiro artigo científico que expôs as descrições clínicas. Né? Quem fez esse artigo foi o Léo Kanner. Né? Ele dizia que sempre se impressionou com o fato de que essas crianças eram muito diferentes e que ele precisava entendê-las,
pois muitas delas, em sua opinião, tinham sido erroneamente vistas como retardadas ou esquizofrênicas, embora na realidade elas só tivessem autismo. A publicação descreveu com detalhes e preciosismo 11 casos de crianças com autismo, com idades que variavam entre 2 anos e 4 meses e 11 anos. No artigo, ele expôs os sintomas e os sinais característicos, descreveu a inabilidade social, a incapacidade para assumir uma postura antecipatória numa interação social, quer dizer, começar uma conversa, né, puxar uma conversa, a tendência ao isolamento e uma excelente memória, e concluiu que as crianças com autismo vieram ao mundo com uma inabilidade inata, ou seja, elas já nasceram assim para construir contato afetivo com as pessoas, assim como outras crianças que vieram ao mundo com determinadas deficiências. Daí é que começou a se pensar no autismo como uma deficiência. E esse artigo, ele desencadeou um movimento para validar e nomear esse padrão de características, e o autismo começou a ser denominado de autismo infantil precoce, autismo infantil, criança atípica e até psicose infantil precoce. E nesse sentido, várias tentativas de explicação das possíveis causas e dos meios de avaliação foram surgindo, e também várias teorias para compreendê-las, como a psicanalítica, a do comportamento operante, a neuropsicológica, a neurofisiológica, a da coerência central, a cognitiva e a relacionada à teoria da mente. Gente, aprender a identificar cedo o autismo e a trabalhar corretamente com a criança é a principal estratégia para obter os avanços que a gente precisa. Aí aqui ele começa a falar que as primeiras teorias, como a psicanalítica, defendiam que o autismo era uma condição que resultava da inadequada relação afetiva emocional entre a mãe e o futuro bebê, gerado pela ruptura precoce da ilusão da continuidade entre eles, levando a um desmantelamento e a uma angústia de aniquilamento. Confrontado com a realidade da separação da sua mãe, né? Então, quando a criança entendia que ela e a mãe não eram uma coisa só, e sem condições para encarar de maneira estruturada esse processo, a criança passaria a assumir uma atitude defensiva e extrema, suspendendo as diversas formas de vínculo mental com as pessoas. Esse tipo de interpretação teria muita lógica naqueles casos de autismo em que os sintomas começaram mais tarde e sem um fator desencadeante aparente, né? Entre 2 anos, 3 anos. Mesmo assim, esse subtipo de autismo ou do tipo regressivo, né? Que até uns tempos atrás falava muito nesse autismo regressivo. Eles evoluem para severas involuções que são difíceis de serem explicadas puramente por processos emocionais. Então, esses autistas que do nada, né, do nada começam a apresentar esses sintomas muito graves, eles costumam evoluir para para quadros muito graves e que não tem como explicar que aquilo aconteceu puramente por questões emocionais. Com o desenvolvimento dos estudos, a experiência clínica acumulada pelos mais diversos grupos de pesquisa e de atendimento e a padronização cada vez maior dos sinais e sintomas de autismo, as teorias baseadas em possíveis causas de natureza emocional, graças a Deus, foram se enfraquecendo e se mostrando inconsistentes, ou seja, mostrando que elas não tinham condição de explicar aquilo ali, dando cada vez mais espaço por um convencimento cada vez maior de que as causas do autismo residem sim numa base neurobiológica. Vários estudos iniciados e publicados nos anos 70 e 80 com portadores de autismo foram mostrando anormalidades bioquímicas nesses pacientes, disfunções em determinadas áreas cerebrais, associações de sintomas entre gêmeos monozigóticos, maior incidência de epilepsia, associação com intercorrências pré-natais, problemas de inconstância sensorial e a presença de síndromes e malformações cerebrais. E muitos desses pacientes, eles apresentavam no histórico de vida o início dos sintomas do espectro
antes dos surtos de crise epilética ou de difícil controle. E aí, os pais relatavam que o filho olhava nos olhos, cumprimentava e compartilhava brinquedos e que depois das crises passavam a desviar o olhar e a ter estereotipias e tendiam a se isolar das pessoas e dos amiguinhos. Outros relatavam esses sintomas na criança depois de uma longa internação na UTI neonatal ou que ela tinha aspectos faciais e corporais anormais associados a outros atrasos do desenvolvimento motor e na linguagem oral, sugerindo e confirmando uma síndrome. Portanto, muitos pesquisadores começaram a se convencer de que a base do problema estava no cérebro e de que a fagulha era iniciada na genética. Bom, gente, acho que deu para entender, né, mais ou menos como, né, que começou, como que chegamos até aqui, né? Até aqui eles explicaram, né? A intenção do livro é explicar como que, de onde que saiu, de onde que começou essa palavra autismo e como que chegou até aqui para a gente conseguir entender, né? Por que que as coisas, por que que demorou tanto tempo, por que que agora essa incidência está tão grande, né? E por que que tudo mudou tão rápido, né? Então acho que deu para entender. E aí, a partir do próximo vídeo, eles vão começar a falar de uma forma mais clara como que tá tudo isso hoje. Ok, gente? Obrigada e até o próximo vídeo.